DW. Programa especial. Olá, bem-vindos! Há poucos dias das sextas eleições autárquicas moçambicanas, os holofotes estão voltados para Moçambique e neste quarto debate vamos abordar as soluções locais para os problemas nacionais que o país enfrenta. O meu nome é Cristiane Vieira Teixeira e este debate foi produzido por Praima Darama. Começo por agradecer aos nossos convidados que já se encontram a postos para a nossa conversa. Conosco estão Alberto Cavandami, membro da Renamo na província nortense de Cabo Delgado. Olá, bem-vindo, Alberto. Muito obrigado, à disposição. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada. Conosco também Ismael Nhacucué, porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique. Olá, Ismael, bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na DW. Obrigada também a você e vamos direto a uma pergunta que eu gostaria de fazer aos dois convidados. Eu gostaria de iniciar com a resposta do Alberto em ordem alfabética, mas vamos estar alterando essa ordem aí ao longo da nossa conversa. E o que eu queria entender já de início qual que seria, na sua opinião, o maior desafio que Moçambique enfrenta atualmente e de que forma as autarquias podem ajudar a solucionar esse problema. Eu peço uma resposta curta e objetiva. O maior desafio, por favor, Alberto. Os problemas que nós vivemos não são os problemas que se resolvem a nível local. Porque as eleições municipais, ou seja, a descentralização seria exatamente a resolução dos problemas locais. Vou dar exemplo concreto do nosso município, da cidade de Pemba, que no dia 11 vamos, mais uma vez... Pediria só para se afastar um pouco da câmera, porque não estamos a vê-lo bem. Afastar um pouco da câmera. Isso, muito obrigada, perdão. Dizia... Ok. Então, seria exatamente as pessoas locais para resolver os problemas locais. Mas não é exatamente isto que tem acontecido aqui, nesta nossa cidade ou nesta nossa província. Os nossos problemas são resolvidos a nível central, em detrimento das pessoas próprias que conhecem a realidade desta nossa província, desta nossa cidade. Então, dizes que o problema estaria na descentralização, falta de descentralização, seria isso, resumindo um pouco. Eu gostaria de agradecer a Alberto por essa contribuição e passaria então a palavra para o Ismael. Ismael, na sua opinião, qual que é o maior desafio do país e como é que os autarcas podem ajudar? Bom, obrigado. O grande problema que o país tem neste momento é a prestação de um serviço de qualidade aos cidadãos nacionais. E esta prestação de serviço de qualidade parte necessariamente pela aproximação do serviço, e isto remete-nos, de facto, ao desafio de descentralizar cada vez mais os serviços que são prestados a nível central, por um lado. Por outro lado, é a capacidade de gestão autárquica do ponto de vista de descentralização, não só de competências, mas também de descentralização de recursos financeiros às zonas autarquizadas. Portanto, este desafio de transferir cada vez mais recursos para as zonas descentralizadas, para nível local, é que vai, de facto, criar estas sinergias para que, de facto, haja um serviço de qualidade prestado também a nível local. Nós temos um governo fortemente centralizado e isto inibe, em algum momento, a realização de
algumas atividades a nível mais local. Isso significa que o nosso governo tenta controlar, de forma geral, toda a atividade a nível do país. Portanto, este é o grande desafio que temos para com as eleições municipais e para as próximas lideranças que vão sair deste processo, que é de cada vez mais prestar este serviço de qualidade que o cidadão merece. Uhum. Ok, então acho que concordam nesse aspecto, né? A questão da descentralização é vista por ambos aí como um grande desafio. Eu gostaria de acrescentar à nossa conversa o analista político Wilker Dias, que já se encontra também aqui disponível para participar conosco nesse debate. Olá, Wilker, obrigada por estar conosco. Olá, muito obrigado. Sintam-se todos cumprimentados. E iniciamos exatamente, Wilker, conversando aqui, estamos ainda bem nesse primeiro tema, que é exatamente entender, do ponto de vista aqui dos participantes, qual que é o maior desafio que Moçambique enfrenta atualmente, de que modo as autarquias podem ajudar a solucionar essa questão. Eu pediria a você uma resposta curta e objetiva a esse respeito, por favor. Bom, relativamente a essa questão, eu acredito que um dos grandes desafios que o país tem nesse momento é perceber como é que funciona este próprio processo de autarquização, porque se nós formos a ver, nós estamos a cada dia que passa a criar novas autarquias, mas nós estamos a obedecer àqueles que são os critérios ou as problemáticas em volta dos mesmos antes ou das mesmas antes de se tornarem autarquias. E isto tem sido um dos grandes problemas que tem criado os outros problemas subsequentes, porque se formos a ver, ultimamente não se olha muito para a questão da dimensão territorial, fora a questão da dimensão territorial existencial, nós também não olhamos para aqueles que são os aspectos mesmo da própria demarcação, delimitação, se formos olhar em termos da dimensão populacional, volume de negócios e etc. E corre-se muito para este lado da descentralização, ao invés de acautelar alguns que são elementos básicos para que possam ser consideradas autarquias, ou para que esses próprios pontos possam criar mecanismos para que sejam consideradas autarquias. E, consequentemente, nós temos tido vários desafios ligados à área de transporte, ligados à área de saneamento, ligados à área da saúde, mas isto tudo são antecedentes, não é porque, de certa forma, são fatores criados a quando do início de uma gestão municipal. Se formos avaliar ou fazer uma radiografia histórica, vamos acabar percebendo que estes problemas vêm antes da própria concretização, da própria denominação de autarquia. Portanto, eu acho que nós estamos a correr muito para o pacote de descentralizar, ao invés de olharmos para aquilo. Então, a grande problemática é esta, compreensão do verdadeiro sentido de descentralização. Ok. A nível do debate político, né, é uma questão, é a questão ponto central que me colocam aqui, né? Mas talvez do ponto de vista da população, a sensação, como é que a população sente no seu dia a dia, né, os desafios do país. Então, eu gostaria de convidá-los agora para assistirmos juntos uma reportagem preparada pela nossa correspondente em Lixinga, sobre a Conceição Matende. Ela foi buscar as preocupações da população, né? E eu gostaria que a gente ouvisse um pouco, então, essas pessoas, para depois a gente continuar a nossa conversa. Vamos, então, ver o vídeo. É assim que Vitorino Florentino ganha o sustento da família. O jovem da cidade de Lixinga, na província do Niassa, norte de Moçambique, é formado em Química Laboratorial, mas não conseguiu emprego na área. Com os olhos postos nas eleições autárquicas de 11 de outubro, Florentino aponta a falta de emprego como um dos problemas locais e espera mudanças. Os principais problemas que a província do Niassa tem é a falta de empresas. Com a existência de algumas empresas, vai fazer com que haja mais oportunidade para os jovens, uma vez que a questão de desemprego
está muito difícil no nosso país. Mais empregos para os jovens é apenas um dos desejos dos eleitores de Lixinga, no Niassa. Na longa lista de problemas da cidade, os cidadãos apontam também a necessidade de melhorias no saneamento, saúde e educação. A DW foi às ruas saber dos eleitores. Uma coisa que eu critico muito é a higiene da cidade. A cidade é muito suja. Mesmo para quem vai no mercado central, tem para ver sim, mas passa 12 horas, está cheio de lixo ali, nem parece que fizeram para ver pelo menos aquela rua principal. Em termos de estrada, em Lixinga não temos estrada. Gostaria que melhorasse lá no nosso bairro, assunto de água. Gostaria que esses jovens tivessem acesso de trabalhar, que nem nós estudamos, mas não temos nem emprego. Essas eleições também para melhorar as nossas vidas, para melhorar toda a cidade. Diante de tantos desejos de mudança, Vitorino Florentino deixa um apelo a todos os moçambicanos. Vale a pena recorrermos às eleições, uma vez que cada dia é um dia e cada ano é um ano. Acho que pode existir algumas melhorias depois das eleições. Quando se entra o outro mandato, muitas das vezes costuma existir algumas mudanças. Então, saneamento, saúde, acesso à água, infraestruturas melhores, ouvimos aí apelos da população, muitos estão insatisfeitos no dia a dia, essas questões pesam para as pessoas, e não é surpresa que esses problemas tenham surgido aqui como desafios para os cidadãos, né? Eu gostava de saber do Ismael o que o MDM gostaria de concretizar nas mais diversas autarquias para encontrar soluções para essas questões básicas. Ismael, o microfone está... Acabou. Perdão? Não Já estávamos está. ouvindo. Sim. Gostaria de agradecer mais uma vez e de cumprimentar o colega Wilker. Boa tarde. Bom, eu penso que há uma questão que é transversal um pouco por todo o país, que é a questão da acessibilidade, da mobilidade e também de infraestruturas. Portanto, estes três pilares aparecem aqui como os grandes ou as grandes questões que devem ser tomadas em conta um pouco por todo o país, incluindo naturalmente na questão da mobilidade, a questão das vias de acesso e do saneamento do meio. Portanto, estas são as questões que eu penso que são gerais, e nós, enquanto partido, temos claramente definidas quais são as prioridades nestas três questões, sobretudo nos grandes centros urbanos, na grande metrópole de Maputo, um pouco para a cidade da Beira e pela cidade de Nampula. Portanto, definimos com clareza a mobilidade e a acessibilidade como fatores determinantes para o melhoramento da vida das pessoas. É preciso entender que, de um modo geral, a mobilidade ela afeta e é transversal em todos os grandes segmentos da sociedade. Para nós termos uma dinâmica melhor no emprego, é preciso que, de facto, este fator mobilidade ele seja tomado em atenção. Para nós termos melhor... Queria só entender, citou que o MDM está pensando nisso nos grandes centros, né? As soluções pensadas para os grandes centros, elas são, como é que eu vou dizer... para todos os grandes centros, uma proposta central ou uma proposta para cada autarquia, a proposta é diferente? Naturalmente que é analisando caso a caso, autarquia a autarquia. Nós definimos como linhas mestras do nosso manifesto eleitoral, mas cada autarquia tem o seu manifesto específico para responder a questões mais concretas. Por exemplo, a cidade da Beira. A cidade da Beira é uma cidade que está abaixo do nível médio do mar, o que significa maior atenção, não só na questão da mobilidade, de infraestruturas como de acessibilidade, mas também na proteção costeira. Temos a cidade de Maputo que tem uma dinâmica diferente.
que tem a dinâmica da cidade de Maputo é de prestação de serviços, não é de produção de bens. O que significa que é preciso ter uma atenção especial para esta questão. Ou seja, embora a gente tenha como algo transversal a questão da mobilidade, da acessibilidade e das infraestruturas, cada autarquia ela define com mais detalhe, com mais clareza, aquilo que ela pretende resolver localmente, por causa exatamente dessas características diferentes um pouco por todo o país. Ok, gostaria de passar agora a palavra ao Alberto, a quem eu lanço a mesma questão, pensando agora nas contribuições da Renamo. Alberto. Obviamente. Pediria já para afastar um pouco, que não estamos a vê-lo aí. Obrigada. Exatamente. Estou a encarar muita dificuldade porque estou a usar o telemóvel, telemóvel, mas acho que podem entender. Podemos entender aquilo muito que bem. Sim, exatamente. Sim. Conforme eu vinha dizendo, perdemos o Alberto. Está de volta, Alberto, caiu a ligação. Então, falávamos aí sobre esses temas apresentados aí pela população no vídeo: saneamento, saúde, acesso à água, infraestruturas melhores, né? De que forma que a Renamo gostaria de concretizar as soluções para questões desse tipo. Qual que seria o foco da Renamo nesses temas? Sim, o foco da Renamo primeiramente, gostaria de falar a cidade de Pemba, porque eu vivo aqui na cidade de Pemba e conheço a realidade da cidade de Pemba. E mais tarde posso falar de outras vilas e cidades, né? Mas na cidade de Pemba, desde então, da existência de municipalização, nunca tivemos um bom gestor municipal. A razão, acredito que seja... Alguns dizem de que por causa de mudança constante dos edis, talvez seja isto, porque um edil traça o seu manifesto e não consegue cumprir durante os 5 anos. E chegando num outro... Eu gostaria só de pedir, assim, para a gente tentar focar realmente nas propostas do partido, porque o que eu gostaria realmente de entender era, por exemplo, assim, como que este tipo de demandas básicas que a população tem feito, não sei se me ouvi bem. Consigo ouvir. Bem. Ok, está ouvindo bem. As demandas da população que a gente viu aí nesse vídeo que nós assistimos são muito básicas. Pedem saneamento melhor, pedem acesso à água e infraestruturas melhores. Então, de que forma... sei que gostarias de focar no exemplo de Pemba, então, de que forma a Renamo pensa em melhorar essas infraestruturas básicas em Pemba? Nós temos nosso manifesto aqui na cidade de Pemba. Este manifesto foca exatamente nesses aspectos que esses munícipes da cidade de Nampula, a cidade de Lixinga, queria dizer, eles conseguiram falar os mesmos problemas que a cidade de Pemba tem. Portanto, a solução local para esses problemas, o munícipe lá falou da falta de emprego. É a mesmíssima coisa que acontece aqui em Pemba. Quase 90% da população da cidade de Pemba é desempregada. Tenho base para isto que estou a afirmar. Muita gente na cidade de Pemba tem um trabalho não formal. São pequenos negócios. Então, a Renamo, na cidade de Pemba, tem proposta, se por acaso ganhar as eleições, então nós, aqui na cidade de Pemba, vamos financiar aos jovens, porque não é possível empregar toda a gente, mas nós temos
temos como o foco financiar pequenos negócios para combater o desemprego. Falou de saneamento básico. Praticamente aqui na cidade de Pemba não existe. Lixo está em toda parte da cidade de Pemba. E o meu partido, a Renamo, portanto, tem como proposta também fazer do lixo como emprego. O lixo como emprego. Digo isto porque temos evidência que na base do lixo nós podemos transformar num outro produto rentável para sustentar as famílias. E também, Ok. sim. Ok, acho que tocou em dois aspectos interessantes. Sobre o desemprego, eu gostaria de voltar neste tema daqui a pouco, novamente, mais tarde, que é um tema relevante para o país inteiro, em todos os lugares, né? Mas eu queria chamar, então, para essa conversa, para esse tema, também o Wilker. Eu queria entender, Wilker, porque a pessoa, o Vitorino Florentino, que foi uma das pessoas que falou neste vídeo, ele deixou no final uma mensagem bastante intrigante. Ele acredita que as melhorias só virão se houver mudança na governação. E eu me pergunto se esse é mesmo o caminho, se sempre que há uma mudança na governação significa melhoria, significa automaticamente melhoria, e também gostava de entender a sua posição sobre de que forma que os autarcas podem colaborar nesses aspectos aí que foram citados, ou se estão de mãos atadas, dependentes do governo central. Bom, eu não sou muito apologista de que sempre que há mudanças, há alternância no poder, há mudanças também vêm acompanhadas. Isto depende muito de caso para caso, de candidato a candidato, e é preciso que haja essa capacidade de avaliação numa primeira instância. E se nós formos a fazer menção àquele que é o ambiente político a ser vivenciado em Moçambique, em alguns pontos nós acabamos não vendo nenhuma diferença entre os partidos políticos, naquilo que os partidos políticos vão apresentando como linhas orientadoras. Quando digo linhas orientadoras, falo no caso concreto dos manifestos eleitorais a serem apresentados em Moçambique. Se nós formos a ver, a maior parte dos partidos políticos não consegue apresentar, mesmo nessas linhas orientadoras, coisas concretas na maior parte dos locais para que possa ser implementado em Moçambique. Por exemplo, uma coisa que está a ser muito falada na campanha eleitoral em Maputo, vamos olhar agora, o membro da RENAM também fez menção a isso, é a questão da reciclagem do lixo, a transformação do lixo como uma fonte de renda. Mas nenhum desses partidos consegue dizer o que exatamente será feito como medida para poder se transformar esse lixo numa fonte de renda. Nenhum partido, neste caso, consegue dizer como é que vai buscar ou como é que vai criar autoempresas ou vai buscar empresas para reciclar esse lixo. Então, é isso que o povo precisa ouvir. E se o povo não ouve isso, vamos de certa forma começar a pensar que, mesmo havendo a alternância do poder, não vamos conseguir buscar, não vamos a lado nenhum. Vamos continuar sempre nesse marasmo com falta de soluções. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós podemos aqui destacar nestes momentos está muito associado àquela que é a própria disponibilidade, por exemplo, das necessidades básicas, do saneamento, da questão de educação e etc. Eu sei que vamos tocar nesse ponto do desemprego um pouco lá mais para frente, mas eu só gostaria de fazer abrir um parênteses aqui. Já a seguir, tema do desemprego. Sim. Eu queria só abrir um parênteses quanto a esse aspecto, porque se nós conseguirmos ter uma visão, por exemplo, de criar ou abrir escolas, nós, de certa forma, também estamos a contribuir para que pessoas saiam desse desemprego, porque uma área pode atrair a outra, de acordo com aquela que é a potencialidade e necessidade de cada ponto a ser inserido. E é isso que falta na maior parte dos nossos líderes e dos nossos partidos políticos, que é visão. Eles não conseguem ser visionários e adaptar-se àquilo que está a ser vivenciado no mundo atual. Muitos deles até viajam pelo Moçambique adentro e etc., mas não conseguem trazer aquilo que de concreto o país precisa.
alguns deles não viajam, ficam mais tempo nos escritórios e não conseguem também trazer aquilo que o país precisa. E uma outra problemática é a prisão dentro das ideologias partidárias, que também tem cegado muito para que haja esta falta de visão. A questão do transporte, a título de exemplo, é um dos grandes martírios que nós temos acompanhado a nível das grandes cidades, principalmente, mas nunca é resolvido. Por quê? Porque as medidas que são sempre apresentadas não vão de acordo com aquela que é a realidade moçambicana. Então, talvez estaria na proximidade com o cidadão, em ouvir o cidadão, em as preocupações do cidadão. Talvez não baste viajar, talvez não baste ir de uma província a outra, mas é preciso haver um contato direto com a realidade do cidadão. É isso que está a dizer? É isso que é extremamente importante, porque é a partir daí que nós vamos levar leis que vão de acordo com aquela que é a necessidade do cidadão para a Assembleia Municipal. É a partir daí também que nós vamos levar algumas leis que vão de acordo com as necessidades do cidadão para a Assembleia da República. Porque se isso não acontece, nós vamos continuar a ter leis que, por exemplo, não favorecem o munícipe e algumas outras coisas também, com algumas outras, falo do caso grande de atitudes, com vista a trazer uma possível mudança que não vão ser implementadas porque não vão de acordo com a nossa realidade. Ok, eu vou já a seguir para o tema do desemprego, só por uma questão de contextualização para quem está chegando agora. Esse é o 4º debate promovido pela DW no âmbito das eleições autárquicas moçambicanas, as 6ª eleições autárquicas moçambicanas. O nosso tema é problemas nacionais, soluções locais. E aí vamos então agora à questão do desemprego, que é um desafio inquestionável em Moçambique, já foi citado aqui, veio rápido à tona essa questão, e eu gostava de ouvi-los sobre, então, as soluções locais para essa questão. Eu vou iniciar com o Alberto e queria entender como é que a Renamo pretende lidar com o desemprego localmente. Alberto disse que, por exemplo, em Pemba, a Renamo pretende fazer do lixo um emprego. Existe um projeto em concreto ao qual se refere? De que forma que a Renamo pretende fazer isso? Se poderia falar a esse respeito. Bem, este é um sonho que nós temos aqui na cidade de Pemba, porque é uma questão que está dentro do nosso manifesto eleitoral. Bem, não posso falar com clareza que existe exatamente como é que eu podia dizer? Um projeto, mas este é um sonho que nós temos para combatermos a falta de emprego, porque vimos que é possível, sendo uma cidade cheia de lixo, então esse lixo, para além de não ser utilizado, nós podemos exatamente utilizarmos este lixo, criando emprego para jovens, aqueles jovens que acordam de manhã, jovens com 10ª classe, 12ª, acordam de manhã, estão a jogar dama, estão a jogar... temos aqui um jogo tradicional, chama-se Xewe, não sei como é que se diz lá no sul, chuva, né? Alguém acorda de manhã e joga chuva. Portanto, sem nenhum emprego. Então, nós acreditamos com esse projeto, podemos, sim, senhor, empregarmos os jovens. Para além disto, temos aqui a pesca. Infelizmente, nós usamos a pesca tradicional em detrimento das grandes empresas, que é possível nós contratarmos, através do nosso município, contratarmos empresas de pesca para podermos empregar os jovens aqui na cidade de Pemba, o que não está a acontecer nesse preciso momento. A maioria dos jovens optam por criminalidade, optam por coisas que não abonam à sociedade. Então, a Renamo, na sua proposta como manifesto eleitoral,
sugere que esse lixo que nós não estamos a utilizar, não estamos a conseguir tirar, pode, sim, senhor, através das informações que nós temos a nível internacional de que o lixo é possível ser utilizado. Portanto, essa é que é a nossa proposta. É o nosso sonho. Ok. Gostaria de ouvi-lo, Wilker, a respeito do próximo tema, uma vez que perdemos aqui no momento o contato com o Ismael. Porque já falaste também bastante sobre a questão. Opa, o Ismael voltou, havíamos perdido a conexão, então peço a sua paciência, por gentileza, Wilker, que eu gostaria de ouvir, então, do Ismael, como é que o MDM imagina ou planeja combater o desemprego a nível das autarquias, de que forma que as autarquias podem atuar nesse âmbito. Bom, obrigado. A nossa estratégia é basicamente envolver cada vez mais a sociedade na gestão municipal. O que isto significa em termos concretos? Significa que, por exemplo, na recolha de lixo, que é um dos grandes problemas das autarquias, um pouco por todo o país, o problema do lixo resolve-se não adjudicando o trabalho de recolha de lixo a grandes empresas, que muitas vezes estão ligadas ao regime, mas resolve-se criando pequenas e microempresas, associações de jovens, que vai permitir que estes jovens, a nível local, a nível dos bairros, eles possam recolher este lixo e vender este lixo ao município a quantias pré-estabelecidas, e isto vai dinamizar estas organizações, estas microempresas e estas associações de jovens, e criando mais emprego, mais estabilidade para a juventude. Ismael, teria outras áreas que pretende... Estou a dar um exemplo do lixo, depois vou... Esta é uma área. Temos, por exemplo, a questão do serviço de saneamento. Nós temos trabalhado num projeto de usar os jovens como mão de obra nas grandes atividades de reabilitação e de reestruturação dos bairros um pouco por todo o país. Isto significa que todas as atividades que foram desenvolvidas pelo município, ela vai ser alinhada para satisfazer a demanda do emprego, mais focados na juventude. Por exemplo, em Maputo, há um projeto de melhoria da mobilidade na cidade de Maputo, que significa redimensionar algumas vias de acesso. Isto significa que, para nós fazermos este trabalho, nós teremos que buscar mão de obra jovem. E nós, como é que fazemos isto? Através da criação de um centro de emprego a nível do município. Ou seja, as pessoas inscrevem-se neste centro de emprego municipal e são as primeiras pessoas a serem chamadas em caso de trabalhos de reabilitação de estradas, de construção de valetas, de valas, de drenagem, etc. Portanto, nós temos como foco a juventude e esta questão do emprego. Por isso que eu dizia que é uma questão transversal para todas as autarquias. Mas a base de dados, um centro de emprego, onde os jovens vão lá inscreverem-se e registarem-se, vai dinamizar a questão da procura do emprego por parte dos jovens e também para a própria resolução, porque o município vai saber com clareza quem são os jovens que estão com formação XYZW, aonde é que eles podem ser afetos, e tudo isto dentro de uma responsabilidade e transparência para não permitir, obviamente, que haja nepotismo e outro tipo de situações que podem depois perigar a questão do emprego para os jovens. Obrigada, Ismael. Não sei, o Wilker já comentou muito sobre a questão do desemprego. Se me permitir, gostaria de passar para o próximo tema. Se quiser fazer tiver a necessidade de fazer uma
uma intervenção breve, mas posso então prosseguir daqui. Bom, eu acho que a problemática de emprego, a discussão quanto a esse tema é um tema muito longo, mas eu gostaria só de fazer um parênteses aqui rápido quanto a esse aspecto, porque se nós formos a ver os municípios, a título de exemplo, têm variações ligadas à juventude e ao emprego em alguns dos casos, mas esses municípios pouco promovem, de acordo com aquelas são as suas potencialidades, essas oportunidades de emprego aos jovens. Isso é que tem matado geralmente tudo isto. Talvez pedirmos um pouco mais de ação aos municípios em questões de planificação. Por exemplo, o Dr. Mel esteve aqui a falar da questão da compra do lixo por parte dos municípios, depois dos jovens fazerem a recolha, etc. Ao invés do município comprar esse lixo, por que não se aposta na própria industrialização com aquilo que o mercado precisa e depois, posteriormente, opta-se para aquele que é o processo de exportação desse mesmo lixo transformado naquilo que é benéfico, se calhar, além fronteira? A questão da identificação, por exemplo, do tipo de lixo que cada município produz mais, também é um aspecto que falta muito nessa vertente dos manifestos eleitorais, mas temos lá. Mas no caso concreto, para sair dessa questão do lixo, para aquilo que é a própria atribuição, nem todos os jovens têm esta capacidade de criação de autoemprego ou de gestão em caso de financiamento. E aqueles que não têm capacidade de gestão, o que vai ser feito deles posteriormente? Então, é um leque de fatores aqui que, muito bem organizado, eu acredito que os municípios poderão trazer algum fruto e mesmo nos seus manifestos eleitorais poderão trazer acréscimos significativos. Ok, obrigada. Eu gostaria novamente de assistir uma reportagem com os nossos convidados para a gente poder passar para os próximos temas, para prosseguirmos aqui. Uma reportagem do nosso jornalista Luciano da Conceição sobre as promessas eleitorais. O Luciano da Conceição é o nosso correspondente na província de Inhambane. Vamos assistir então aí a reportagem. Água, eletricidade, emprego para jovens e melhoria dos bairros. São muitas as promessas que se ouvem por estes dias na cidade de Machixe, na província de Inhambane. Entre passeatas e comícios, os três principais partidos apresentam propostas à população. Isufo Francisco, cabeça de lista da Frelimo, foca-se nas escolas e bairros de Machixe. Queremos continuar a pôr carteiras nas nossas escolas, para tirar todas as crianças do chão. Queremos continuar a pôr água em todas as escolas que faltam. Queremos continuar a pôr água nos nossos bairros. Queremos continuar a criar novos bairros de expansão. Isufo Francisco garante melhorar os transportes públicos municipais e modernizar os cemitérios. Também a Renamo saiu à rua para falar aos munícipes. Mahmoud Beniagui promete trabalhar com e em prol dos vendedores ambulantes. Mais furos de água e eletricidade para todos são também algumas das promessas do cabeça de lista. Eu, com a Renamo, vamos criar uma parceria público-privada, no sentido de que os agentes econômicos possam fazer furos privados, para permitir com que vocês todos tenham este precioso líquido. Há problemas de energia elétrica. Nós vamos comprar postos de iluminação. Vamos comprar PTs para colocar ali. O candidato propõe ainda criar um sistema eletrónico que permita aos munícipes aceder ao site do governo municipal para facilitar a resolução de problemas. Uma das grandes reclamações da população em Inhambane é a falta de emprego para jovens e é por aí que o MDM quer começar. O cabeça de lista do partido, Joel Jeremias, garante criar oportunidades e fala até numa escola profissional. Primeira coisa que queremos fazer ao ganhar eleições é criar um fundo para patrocinar todas as associações juvenis, os jovens com ideias de empreendedorismo. Vamos, como desafio, colocar uma escola profissional aqui na cidade da Machixe.
Rumo às eleições de 11 de outubro, são várias as propostas deixadas pelos candidatos dos 3 principais partidos. Para a população, interessa saber se, depois de eleitos, os candidatos cumprem com a palavra ou se eram só promessas vazias. A questão das promessas eleitorais, né, que sempre leva o eleitor a se perguntar: posso confiar, não posso confiar, serão cumpridas ou não? E aí, aqui a nossa questão é se essas promessas que estão a ser feitas nas autarquias, se elas efetivamente poderão ser cumpridas ou se há limitações. Há limitações para que se cumpra promessas a nível autárquico. Eu gostaria de iniciar com a sua resposta, Alberto, como que a Renamo lida com essa questão das promessas que faz durante as eleições. Sim. As eleições municipais para a província de Cabo Delgado, em particular na cidade de Pemba, difere-se com outras partes do território nacional. Digo isto porque aqui na cidade de Pemba não se cobra o manifesto eleitoral. Os munícipes não cobram o manifesto eleitoral. Aliás, acredito de que é falta da educação cívica. Os munícipes não sabem exatamente quais são os seus direitos na autarquia, num determinado autarquia. Porque é normal um político vir anunciar o seu manifesto e ganhar eleições, os munícipes não cobraram as promessas. Vemos isso várias vezes. Os munícipes da cidade de Pemba não elegem um manifesto eleitoral, mas sim elegem pessoas. Porque se assim fosse, acredito eu, de que este regime que nós temos atualmente a governar, não estaria a governar, porque das várias vezes que prometeu o eleitorado, nunca cumpriu na íntegra aos seus manifestos eleitorais. Portanto, para nós, como a Renamo, acreditamos que as nossas promessas serão cumpridas. Todas as promessas que nós prometemos, vamos cumprir na íntegra e a população confia em nós. Quando ganharmos as eleições, nós vamos cumprir por tudo aquilo que nós prometemos. A razão de não prometermos grandes coisas que não vamos cumprir no caso de ganharmos eleições. Nós prometemos aquilo que conseguimos realizar. Aquilo que não conseguimos, nós não prometemos, para não entrarmos em erro com o outro partido que neste preciso momento está a governar o município da cidade de Pemba. Mas, então, achas que, além dessa questão que dizes, né, que não é possível prometer certas coisas que não se podem cumprir a nível autárquico, mas entendo que está a dizer que a população deve cobrar que as promessas que foram feitas sejam cumpridas. É essa a posição? É esta a posição. Quando nós prometemos, devemos ser cobrados. Mas o que nós notamos aqui, quando os políticos deixam seus manifestos eleitorais não cumprindo, a população não cobra e a população não sabe. A razão que todas as vezes que há eleições, as pessoas aparecem a prometer as mesmas coisas que prometeram há 15, há 16 anos atrás. Portanto, nós gostaríamos de não entrar neste erro de prometer coisas que não vamos cumprir. Nós prometemos aquilo que está dentro do nosso alcance e é possível. Obrigada. E aí eu queria, então, ouvir o Ismael também, lembrando, aproveitando até que nesse vídeo nós vimos, então,
o candidato do MDM a falar sobre, por exemplo, o apoio ao empreendedorismo para se criar para se criar empregos, né, para se criar sustento para as pessoas. Essa é uma promessa fácil de ser cumprida, Ismael, ou não fácil, mas possível, né? E como é que você vê essa questão das promessas de campanha? Bom, obrigado mais uma vez. É preciso entender que nós, em Moçambique, sobretudo o partido que governa este país, tem pautado por um discurso eleitoralista e não observa, naturalmente, a questão da ética eleitoral, a questão da ética governativa. Nós temos assistido promessas que depois não são cumpridas, temos visto promessas que, às vezes, claramente não são realizáveis. Posso dar um exemplo muito simples, como aqui na cidade de Maputo, que houve uma promessa de termos metro, o metro de superfície, o metro subterrâneo, e até hoje, isto já vão há quase 10 anos, e até hoje não temos o metro. Portanto, estas questões de promessas que não serão cumpridas, eu penso que é de repudiar em todos os níveis, a todos os partidos. Portanto, não é exclusivo de quem governa só, mas também daquele que, não estando a governar, promete coisas que não vai cumprir. E nós temos que entender que na política é preciso que haja alguma ética, é preciso que haja objetividade no que se pretende, sobretudo nas eleições locais, em que o cidadão tem que sentir o dia a dia aquilo que é a gestão dos presidentes das autarquias. Portanto, e hoje as pessoas já entendem, já compreendem e já têm esta capacidade de cobrar aquilo que são as promessas eleitorais. É verdade que nós temos ainda uma sociedade com um nível de analfabetismo muito alto, uma sociedade com um nível de pessoas a viver nas zonas rurais muito alto. Isto vai demorar mais algum tempo, mas o caminho é para lá. Agora, a questão que levanta-se aqui é que as promessas, quando um determinado líder faz uma promessa, obviamente que ele está convicto, no nosso caso, nós no MDM, estamos convictos de que essas promessas serão realizáveis. A questão de prometer, como eu disse, um emprego, é uma questão de boa vontade da autarquia, de entender que é preciso criar dinâmicas na autarquia que mobilizem a juventude, quer para um emprego formal, quer para o autoemprego. E isto é possível sem muito espaço de manobra. Portanto, quero acreditar que esta é daquelas promessas que, com um pouco de vontade, nós fazemos acontecer rapidamente. Eu quero lembrar, por exemplo, na autarquia em que o MDM governa, a cidade da Beira, que nós prometemos, por exemplo, que íamos íamos resolver a questão das enchentes. E esta questão foi resolvida com a criação de bacias de retenção, com um melhoramento da navegabilidade do rio Chiveve, que agora está a servir de escoador de águas para o mar. Isto aliviou sobremaneira a questão das enchentes de água na cidade da Beira. Isto foi uma promessa do saudoso presidente David Simão. Em condições normais, né? Que a beira, eu digo em relação às enchentes, né? Que aliviou em condições normais, não é? Porque a Beira é uma cidade que passa, é alvo, assim, digamos assim, é vítima das alterações climáticas. Olha, vou dar um outro exemplo que eu acho que é extremamente importante. Por causa da sua localização geográfica, a cidade da Beira sofre de forte impacto das chuvas e do efeito do mar. Nós hoje conseguimos resolver isto através da nova proteção costeira, que está a ser concluída com muito sucesso. Isto foi uma promessa eleitoral e está sendo cumprida. Quem vai à Beira hoje já consegue perceber a mobilidade que está lá, as grandes ruas que foram feitas para as zonas suburbanas. Portanto, isto também foram promessas que foram feitas e foram cumpridas. Obviamente que não é possível cumprir tudo em um mandato, mas a sociedade, os munícipes têm que sentir que, de facto, há uma vontade e há, de facto, este interesse dos líderes de cumprir com seus manifestos eleitorais. Portanto, o que tem que ficar claro é que é de repudiar
qualquer situação de promessas eleitorais que depois não sejam realizadas. Portanto, a qualquer nível é preciso repudiar este tipo de situações. Ok, obrigada. Wilker, não sei se concorda com a posição que o Alberto apresentou aqui também mais cedo, da importância da cobrança do eleitor em relação a promessas? Bom, eu concordo que isso deve ser feito, mas primeiro temos que analisar o nosso espaço cívico e também as nossas lideranças. Será que as nossas lideranças abrem espaço para que haja esta cobrança por parte dos eleitores ou do eleitorado? Então, este é um ponto. Porque quando há aquelas formas ou os métodos legais para que o povo possa fazer a cobrança quando se chega, que é através de manifestações, é através de, quando fala de manifestações, olha-se também para o caso concreto de algumas marchas, de alguns outros eventos de natureza pacífica. Será que as lideranças locais permitem que haja esse tipo de situações? Eu acho que não. Não existe nenhuma plataforma, ou poucas plataformas existem, para que o cidadão possa fazer esta cobrança àqueles na qual eles transferiram o seu poder. E isso já torna uma coisa muito, muito complicada e quase que impossível, principalmente para o povo moçambicano, que também não dispõe muito das redes sociais, em grande parte do Mas país. aí, no caso, qual que seria a forma de lidar com essa questão? Uma das melhores formas, se calhar, seria mesmo a própria força de vontade, primeiro, por parte das autoridades locais, para que possam criar essas oportunidades para que os eleitores possam expor aquelas que são as grandes problemáticas ou até fazer cobrança. Existem alguns municípios que têm feito isto, têm aberto as portas aos seus munícipes. Eu agora, nesse momento, estou na cidade da Beira, tenho verificado isso. Na cidade de Chimoio também, quando passei, tenho verificado isso, que são dois pontos que estão em partidos diferentes. A cidade de Chimoio está nas mãos do Partido Frelimo, a cidade da Beira está nas mãos do Movimento Democrático de Moçambique. Não existem essas aberturas para que possam expor as suas problemáticas. Agora, nos outros pontos é que é extremamente complicado. Mas fora isso também é a questão da alocação de fundos financeiros para que possam se valer ou possam fazer valer as suas promessas. Por exemplo, a maior parte das promessas que estão a ser feitas atualmente não estão a ser cotadas com os fatores financeiros. Ainda não se sabe, por exemplo, quem serão os parceiros dos quais vão financiar ou vão apoiar nessa perspectiva. Em grande parte, só tem este sonho. Mas, por exemplo, Wilker, isso é algo que acho que é importante a gente aprofundar brevemente, que seria, por exemplo, se eu proponho algumas soluções, porque assim, a questão do emprego realmente é uma questão que merece uma atenção assim, especial. Quando é possível, nem tudo um autarca é capaz de fazer. O autarca não vai ser a pessoa que vai decidir se uma grande empresa vai para a sociedade ou não. Ele pode abrir as portas, ele pode entregar uma chave de ouro, mas quem toma decisão em relação a isso é a própria empresa, né, a um nível nacional, uma empresa muito grande e tudo. Mas ele pode tomar medidas menores, com ideias e com criatividade, contribuir. Correto? Podemos pensar assim? Ele pode contribuir em ideias, mas eu acredito que nos tempos atuais a grande batata quente, vamos assim dizer, torna-se também nas mãos do próprio autarca em trazer aquelas são as soluções, líder autarca trazer aquelas são as soluções que se precisa. Por exemplo, essa questão do desemprego que é muito aqui abordada. Nós, se, por exemplo, temos tido várias figuras motivacionais a nível internacional, até algumas delas pisam aqui o solo nacional. Se nós colocarmos no estádio de futebol, por exemplo, um campo de futebol, a dar uma pequena formação a qualquer pessoa sobre uma determinada área que é uma potencialidade para o próprio município, é uma mais-valia.
nós temos alguns municípios em que tem algumas áreas aráveis, mas em vez de olharmos para esse município também, poderíamos optar por vezes em alguns intercâmbios. Isto pouco acontece internamente. A questão do intercâmbio é muito fundamental para que nós possamos aprender através dos outros. Temos já, a título de exemplo, uma vez mais, o município de Chimoio, que tem a empresa atualmente que adquiriu as máquinas de asfaltagem e etc. E nós temos reabilitação aqui na Estrada Nacional número 1, eles vão colocar lá as máquinas. É um dos exemplos disso, para que nós possamos atrair mais receitas, mas fora a atração de mais receitas também é mais oportunidades. Então, esta visão é que falha na maior parte das vezes. Obrigada, Wilker. Eu gostaria assim de lembrar, só assim de contextualizar, né, o nosso debate para quem está chegando agora. Esse é o 4º debate promovido pela DW no âmbito das autárquicas de Moçambique. O nosso tema são os problemas nacionais e as soluções locais, tentando focar mais nas soluções do que nos problemas aqui nessa conversa. E eu quero convidar também os eleitores para participarem conosco. A DW disponibilizou seus microfones para que os eleitores pudessem colocar perguntas aos nossos convidados e eu gostaria então de ouvir então aí o primeiro eleitor, a primeira pergunta do empresário Fernando Sabonetti. Vamos ver o que ele tem a dizer. Aquele que for eleito ter diálogo com os munícipes para poder perceber o que está acontecendo dentro de cada bairro onde o munícipe vive, o que não está acontecendo. Então, nós já apelávamos de verdade. Aquele que eleito for no dia 11 de outubro, ter respeito, aproximar os bairros, aproximar o munícipe, respeitar as pessoas. É dali onde vai buscar experiência de boa governação. E aí, dessa vez, eu gostaria de iniciar a nossa ronda aqui na nossa conversa, precisamente por você, Wilker, que eu acho que gostaria de entender, na sua opinião, em que medida que deve ser feita essa interação entre política e cidadãos. Bom, aquilo que eu já tinha feito menção anteriormente, acho que o município também acabou referenciando esta questão da proximidade, que falha muitas vezes, porque nós por vezes esquecemos que somos eleitos pelo povo, merecemos prestar contas ao mesmo povo, que é uma coisa que não acontece. Nós falamos muitas vezes da questão da gestão transparente, alguns até falam que nós temos gestão transparente e etc., mas não colocamos locais certos para poder fazer essa questão da apresentação daquilo que se precisa, ou a divulgação mesmo dessa gestão transparente. Um outro fato que nós temos tido é que grande parte dos líderes municipais não tem se feito ao terreno, por vezes, não tem se feito ao terreno, não tem interagido, pouco interage com as pessoas, pouco fazem aquelas que são as visitas surpresas, por exemplo, as estações em que temos que apanhar os autocarros para casa, para poder ver a realidade de mobilidade interna. Esse contato faz a diferença. Faz toda a diferença, porque ali também ajuda na hora do processo de tomar a decisão. Porque delegar ou mandar não é a mesma coisa que visualizar as coisas no terreno e tomar uma determinada posição. É preciso, por vezes, também saber fazer. E é uma coisa que tem faltado muito nos nossos líderes. E eu acho que este é um dos grandes pecados que nós temos atualmente nos nossos municípios. Ok. Ismael, gostaria de ouvir a sua posição em relação a esse contato com os cidadãos. Essa é a forma de governar do MDM. Parece que perdemos a conexão com o Ismael nesse momento, então passo a pergunta a você, Alberto. É a forma de governar da Renamo, contato direto com o cidadão, estar presente nos momentos críticos? Seria isso? Obviamente, seria isto. A razão que as eleições municipais trouxeram um dado muito importante, que é de candidatar-se pessoas naturais, pessoas que conhecem a realidade de cada município. Mas o que acontece muitas das vezes é que nós, depois de sermos eleitos, não descemos para as bases.
É normal, neste preciso momento, tempo de campanha, todo político está no campo a conquistar os votos, até alguns falam línguas locais, mas depois de serem eleitos, não se fazemos presente nos nossos eleitores, isto que é mau, não podia acontecer assim. A Renamo tem uma preocupação especial com esse contato com os eleitores, ou nem por isso? Assim, isso é algo que vocês aí internamente no partido conversam a esse respeito? Nós conversamos, a razão que o nosso manifesto eleitoral é feito pelo povo. Nós vamos até nas bases perguntar ao povo o que devemos fazer numa determinada área, ou seja, num determinado bairro. Nós chegamos num bairro e perguntamos qual é a necessidade principal deste bairro, porque muitas das vezes entramos em erros, em fazer manifesto em que não se espelha a um determinado bairro. Então, o nosso manifesto é feito pelo povo. O povo é que determina o que se deve fazer num determinado bairro. Portanto, nós temos interação constante com os nossos munícipes, são esses que são verdadeiros nossos patrões. Ok, obrigada. Infelizmente, o Ismael parece que perdeu a conexão conosco, vamos torcer para que ele consiga restabelecer o contato, e aí eu gostaria então de continuar ouvindo mais uma pergunta da população. Do terceiro, este que apelamos a ele para que melhore as condições dos munícipes, melhore as condições dos próprios mercados e as vias de acesso. Isso tudo queremos que a pessoa que vier como presidente ou quem for eleito, que tome isto em consideração. Uhum. É o pedido aí do eleitor, né? Ele quer que o novo autarca, e acho que esse é o desejo de qualquer cidadão, melhore as condições de vida das pessoas, não é? E aí eu gostaria de saber, Wilker, de que forma que isso é possível, o que seria aquilo, o aspecto mais impactante da gestão de um autarca para o cidadão, sabe? De que forma que ele pode realmente, o que é digamos, qual é a cereja do bolo da gestão de um autarca? Eu acho que a cereja do bolo é claramente aquelas são providenciamento daquelas são as necessidades básicas. Eu acho que a grande problemática que nós temos a nível de todos os municípios em Moçambique, sem exceções, está muito ligado à questão da mobilidade e transporte. Eu acho que é aí onde está a cereja no topo do bolo, porque se nós precisamos de ir à busca de emprego, se nós quisermos visitar um familiar, se nós quisermos ir aos nossos postos de trabalho, se nós quisermos ir às nossas casas e etc., nós temos uma grande problemática diária na questão de acesso, primeiro, ao próprio autocarro, aos próprios sistemas coletivos que vão nos levar aos nossos locais de trabalho, mas para quem tem carro pessoal também vive esta tensão ao longo daqueles que são os diversos bairros do nosso país. Se nós formos a ver, existem bairros que têm a asfaltagem de um lado danificada, do outro lado não existe asfaltagem. Quando chove é um grande problema, e eu acho que aqueles que conseguirem, de certa forma, resolver esta questão da acessibilidade também vão sair muito a ganhar. Nós temos também um outro fator aqui a debater, que é em algumas autarquias, por exemplo, que não pertencem ao partido no poder, que têm também um déficit muito grande naquela que é a alocação de fundos de estrada, e isto atrasa muito também aquela que é a perspectiva de desenvolvimento a construção de novas rodovias, obrigando para que esses possam ir buscar um apoio externo. A autarquia já chegaram a ficar 2 anos sem acesso a este fundo para a construção de novas estradas. Não só isso, existem outras autarquias que, mesmo provedoras de receitas, não conseguem observar as áreas prioritárias para que se possa agir. Eu acho que a divisão de forma seccionária poderá, de certa forma, trazer algum alento
para a população e, se calhar, conseguir ver que há alguma perspectiva de crescimento ou desenvolvimento nesta e naquela área. Obrigada. Queria ouvir de você, Alberto, o que é que pensa a respeito, que contribuições pode nos dar a respeito dessa pergunta que foi feita por este eleitor, né? Como é possível atender a este pedido de melhorar a vida dos munícipes? O que é que um autarca pode fazer, assim, em primeira mão, como primeira atitude, para melhorar a vida dos munícipes? Eu acredito que seja vontade, porque muitas das vezes o que faz com que nós políticos não possamos cumprir na íntegra os nossos manifestos é falta de vontade. E também a indicação. Desculpa, o telefone caiu, mas... Acontece. Sim. Estou na praia, então há muita ventania. Eu dizia que, sim, falta de vontade, mas se nós tivéssemos vontade, podíamos cumprir exatamente aquilo que o munícipe ali acabou de explanar. Bastará focarmos nas preocupações dos munícipes, nós podemos exatamente concretizar aquilo que os munícipes precisam que sejam feitos pela autarca. Ok, eu gostaria só de, já estamos caminhando para o final aqui da nossa conversa, eu gostaria de entrar brevemente num tema assim, que eu acho que não podemos deixar de fora, né? Eu gostaria de abordar brevemente a questão do terrorismo, que apesar de ter um impacto mais forte localmente, domina a política e demanda a política nacional e demanda também financeiramente bastante do país. E aí, Alberto, eu queria entender o que pretende a Renamo fazer ao nível da província de Cabo Delgado, das autarquias da província de Cabo Delgado, em relação ao terrorismo, né, e de que forma outras autarquias podem e devem contribuir em busca de uma solução para esse problema que é gigante. Sim, o aspecto do terrorismo, primeiramente, quem deve combater o terrorismo são os naturais. Nós, os naturais, é que devemos combater o terrorismo. Porque os terroristas, a maioria dos jovens terroristas são moçambicanos, são nossos irmãos aqui, alguns que nós conhecemos. Mas por que isto acontece? Por que esses jovens aderam ao terrorismo? É exatamente por falta de oportunidades. Porque eu acredito que se houvesse emprego aqui em Cabo Delgado, esses jovens não seriam facilmente aliciados para o terrorismo. Imagine, um indivíduo que nunca conheceu 50.000 meticais. Aparece alguém encontrando aquele jovem desempregado que praticamente está desesperado a ver os recursos naturais da província de Cabo Delgado a serem explorados sem qualquer benefício para os locais. E o terrorista, aliás, o recrutador do terrorismo aparece a prometer os 50.000 meticais. Aquele jovem é fácil, portanto, ser aliciado, né? Ser aliciado. Então, para nós, acreditamos, se o governo pudesse contribuir para a erradicação do desemprego aqui na província de Cabo Delgado e se desse também a oportunidade aos jovens da província de Cabo Delgado, acredito que os terroristas não seriam moçambicanos, seriam indivíduos importados, mas não é isso que está a acontecer. São indivíduos naturais daqui, alguns são nossos irmãos que vão no mato, são aliciados por falta de oportunidade. Dou o exemplo completo. Concretíssimo o exemplo, muito claro. E o exemplo... eu entendo que está a dizer que
com as soluções para os problemas do dia a dia do cidadão é que seriam a própria solução para a própria questão do terrorismo. É isso que estou a entender da sua abordagem. Sim. Não sei se concorda, Wilker, ou se tem uma posição diferente. Bom, eu acredito que eu concordo parcialmente com o que foi dito pelo Alberto. Ele está em Pemba e compreende melhor a realidade. Eu tenho estado lá de quando em vez, mas algo que eu poderia até se calhar aqui acrescentar é que deve-se prestar muita atenção, principalmente a nível da pessoa que for a gerir o município nos próximos dias, em tentar criar aquelas são as condições básicas para a cidade. Se nós formos a ver, a cidade de Pemba recebeu muitos deslocados nos últimos tempos. E este número de deslocados pode abrir, se calhar, um precedente muito maior caso aquele município, o chefe, o líder do município, não consiga criar algumas condições básicas. Isto também já pode abrir uma outra questão, uma outra fragilidade no que diz respeito ao fator da segurança. E isto deve ser extremamente acautelado numa primeira instância. E a questão do acesso à educação, fora a questão do acesso à educação, a criação também, se calhar, de um trabalho conjunto com o governo central. Isso é que não pode falhar, um trabalho conjunto com o governo central para que haja algumas oportunidades a nível do próprio município de Pemba, porque grande parte dos escritórios destas companhias que estão a atuar em Pemba e Cabo Delgado, aliás, também estão em Pemba. E isto pode, se calhar, também vir a fragilizar futuramente, caso não haja essa criação de condições, porque agora está se atacando os distritos, mas se aquela população que está no centro da cidade não se sentir amparada também, este núcleo pode vir a se estender até para a própria cidade de Pemba e já vai ser desastroso. E ver uma forma como outras autarquias muito distantes de Cabo Delgado podem ter alguma atuação que possa ter algum impacto nesse tema? Ou acha que é um problema realmente a ser resolvido localmente? Eu acho que o problema que está ligado ao terrorismo em Cabo Delgado deve ser resolvido de forma interna. Agora, nós podemos buscar algumas experiências de algumas outras autarquias na questão do provimento daquelas suas necessidades básicas para auxiliar na implementação em Pemba. Isto pode ocorrer de forma direta, e não só em Pemba, mas também nas outras autarquias que estão em Cabo Delgado. Nós podemos exportar alguns exemplos locais, tendo em conta aquela que é a nossa realidade moçambicana, uma realidade local. Isto é que deve acontecer numa primeira instância. Obrigada. Não sei se concorda, Alberto, só para a gente finalizar. Concordo. Ou se tem algo plenamente. para acrescentar nessa senda, já que estás aí diretamente? Sim. É isso mesmo, concordo plenamente com o discurso do Sr. Wilker, da província de Cabo Delgado, ou seja, da cidade de Pemba. Parece que ele está aqui na cidade de Pemba. Tá certo, então, chegamos assim ao fim desse nosso debate. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos convidados pela presença, e eu vou iniciar agradecendo o senhor Ismael Nhacucué, porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, que já não está mais aqui conosco, perdemos a conexão aí no final da nossa conversa, e por isso eu dou esse destaque aqui para ele. Agradecer também a você, Alberto Cavandame, membro da Renamo na província nortenha de Cabo Delgado. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado a Cristina Teixeira. Até mais vezes, e estou disposto a qualquer momento podemos conversar. Obrigada, Wilker Dias, analista político, pela participação. Muito obrigada. Muito obrigado e até a próxima, Cristiane. Até a próxima, Wilker. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Já sabe, a cobertura completa das eleições autárquicas moçambicanas você acompanha em dw.com/português e também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Fique bem.